a todos, bem-vindos a mais um RTP Arena Tech Talk. Hoje, no rescaldo do Samsung Galaxy Unpacked 2026, temos connosco o Bernardo Cunha. Olá, Bernardo, bem-vindo de volta. O Bernardo, para quem não viu o episódio anterior, é Head of Strategy and Product Marketing da área mobile da Samsung Portugal. E vem falar aqui um bocadinho dos equipamentos que foram lançados. Olá, Dani, olá, Vítor. Olá. A tropa do Bernardo é oficialmente o primeiro convidado repetente. É verdade, isso é verdade. RTP Arena, não é? Deve ser feito alguma coisa muito errada. És o primeiro repetente aqui no RTP Arena Tech Talk. Não passaste à primeira, Chumbaste e vais ficar outra vez. Exato. Vamos fazer aqui um pequeno resumo. Portanto, vou usar a intro de notícias só para falar do que foi anunciado, mas será muito rápido para depois avançarmos para a conversa com o Bernardo, porque o Bernardo temos imensas perguntas para te fazer. Vamos lá. Então, lançamentos. Foi lançada toda a linha S26, portanto S26 versão base, S26 Plus e S26 Ultra. Algumas notas técnicas, os modelos S26 e S26 Plus vêm equipados com processador Exynos 2600. O Ultra vem com o Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, que é exclusivo então deste modelo. Baterias no S26 4.300 mAh, no S26 Plus 4.900 mAh e no S26 Ultra 5.000 mAh. Bernardo, se eu disser alguma coisa errada, eu calculo que tenhas isto tudo de cor, corrige-me, estás à vontade. O destaque para o novo Privacy Display do S26 Ultra, que já vamos explicar mais à frente o que é, e também o novo ecrã com 10 bits, que foi coisa que foi um salto que só aconteceu este ano. O ano passado era de 8 bits, salvo erro. Exatamente. Nas câmaras, no Ultra destacamos aqui o sensor principal de 200 megapixels passou a ter uma abertura de 1.4, f1.4, que aumenta bastante a entrada de luz e melhora claramente as fotografias à noite. Temos também o Horizon Lock, que é uma feature inacreditável. Incrível. Que já vamos falar um bocadinho sobre ela, mas basicamente transforma o telemóvel num gimbal e podemos fazer uma rotação de 360 graus e o horizonte nunca mexe. Portanto, incrível. E também o codec APV para Lossless Video até 8K, que ajuda depois na edição dos vossos vídeos, se forem criadores de conteúdos ou não, para quem quiser. No software, One UI 8.5 e Agentic AI, foi uma palavra que ouvimos muito durante esta apresentação e vamos falar um bocadinho sobre isso. Um salto de 39% na NPU, portanto, mais hardware para podermos correr toda a inteligência artificial que estes equipamentos trazem. E soubemos da abertura do ecossistema para o Perplexity. Exatamente. E esperamos que para outros, mas já lá vamos a essa conversa. E garantia, obviamente, de 7 anos de atualizações, que mantém-se o número do ano passado. Também uns Galaxy Buds que foram lançados, com melhorias especialmente no noise cancelling, na integração do ecossistema e no formato. Eles são super confortáveis, nós já estivemos a testar e já lá vamos a isso. Vamos fechar então o bloco de notícias e passar à conversa e perguntar imensas coisas ao Bernardo. Agora sim. Bernardo, agora sim. Agora estás em xeque. Então, em primeiro lugar, uma pergunta mais leve, porque sabemos que tiveste em São Francisco a ver a apresentação. Como é que foi a experiência? Eu não sei se já tinhas ido a alguma das outras apresentações, eles normalmente fazem em São José, não é? Já fizeram a Nova York, foi o último dos Folds. Normalmente varia sempre entre uma das costas, é isso, ou West Coast, algum Europa tipo Londres ou Paris, ou na Ásia e na Coreia. Tipicamente é por aí. Eu ainda não tinha ido nos Estados Unidos a uma apresentação formal e foi uma experiência diferente. Eu acho que o meu lado pessoal adorou fazer parte de uma apresentação daquelas. O meu lado profissional foi eu tenho que viver isto, mas com um sentimento de responsabilidade muito maior do que simplesmente aproveitar como utilizador. Portanto, acho que valeu inteiramente, por muito que a viagem seja longa, porque aquilo são muitas horas para o outro lado e depois o jet lag destrói, pelo menos a mim. Sim. Destrói-me com uma intensidade grande. Portanto, às 4 da manhã uma pessoa já estava pronta para trabalhar. Nesse sentido mesmo. Mas fora isso, é uma experiência espetacular. Acho que, por duas partes, acho que ver um bocadinho a estrutura também global da Samsung a viver naquele momento faz muita diferença. Uma coisa é trabalharmos numa grande empresa que sabemos que é global, mas com a estrutura portuguesa ou com a estrutura europeia. Outra coisa é chegarmos e vermos todas as entidades globais que constroem efetivamente a empresa e estar lá tudo. E depois
todos os meios de todo o mundo que uma pessoa segue. Essa é uma parte também interessante. Quase fanboy a ver o técnico que eu curto. Como é que lidas com aquela avalanche de criadores e influencers, e quando termina o evento vai toda a gente experimentar os equipamentos e aquilo é uma confusão absurda? Sim, eu acho que como eu também já conhecia bem os equipamentos, já naturalmente tínhamos toda a preparação, nós até ao lançamento é que vivemos isto muito intensamente. Depois lançamos, ok, como é que fazemos isto correr melhor, mas eu já não vivia aquilo, agora tenho que ir mexer no equipamento para o conhecer, porque eu estava um bocado mais, eu conheço este canal, que engraçado, olha a CNN aqui, lá estamos, não sei. E uma pessoa ver essa parte é muito interessante. Ainda assim, por causa da questão dos nevões na costa este, houve muita gente a ficar presa e não conseguiram estar presente. E essa foi uma parte mais Por acaso vi no Waveform que o MKBHD contou exatamente essa história. Era o que tu querias ver. Querias ver o MKBHD. Tive alguma pena de não o ver, porque eu acho que sigo e acho que as pessoas pelo menos neste meio, ele é uma instituição dentro do meio, e tive alguma pena de não ver, tinha essa esperança. Mas ter outras oportunidades, de certeza. Sim, acredito que sim. Olha, eu quando lá fui a um evento de outra marca, também não o vi, infelizmente. Também estava à espera de poder cruzar com ele. Mas ele depois contou essa história. Pixel 9, não é? Foi no Pixel 9. Yeah. Lá também. Foi lá em São Francisco também. Ele não teve interesse. Não, eu acho que ele teve uma apresentação privada e ele contou agora neste episódio do Waveform exatamente isso, que é ele nunca vai ao Unpacked. E nunca vai porque a Samsung faz uma apresentação mais privada e local normalmente dos equipamentos. Ele não sente necessidade de fazer aquela viagem para ir. Mas a Samsung desta vez disse-lhe, não te vamos apresentar nada, tens que vir ao Unpacked. E ele foi tipo, pronto, ok. Ele diz, depois da Samsung insistir muito e me fazer isto, eu tinha que ver os equipamentos, eles não me estavam a mostrar, não me estava a dar a tua oportunidade de mostrar, eu disse, ok, pronto, eu vou ao Unpacked. E depois a Neve disse, não. Ele foi. Ele teve lá duas pessoas. Teve um colega, o Brandon, que trabalha com ele, que viajou de outro sítio onde havia voos e conseguiu ir, e usou a footage que o colega foi lá gravar, e trabalhou o primeiro vídeo que fez sobre o telefone, sobre o briefing. E depois a Samsung entregou-lhe o telefone no estúdio. Mas foi curioso, porque quando ele disse, ok, pronto, eu vou, a Neve... Não estava destinado. No meio deste alarido todo, tu tens a oportunidade para trocar impressões com as tuas contrapartes de outros mercados? Reúnem-se? Ou tudo uma correria? Os dias ali são basicamente cronometrados. Porque todas as dinâmicas que nós temos são, ok, agora é a Europa, agora é Portugal, a seguir é a Espanha, a seguir é a Itália e a seguir é o Brasil. Ou seja, os slots que nós temos para produção de conteúdo, para avaliação de alguma coisa, para entrevistas, para showcase, tudo aquilo parece tipo quase um desfile. Aquilo é ao segundo, está tudo marcado exatamente. O único momento onde é livre, digamos assim, é o pós-apresentação. Ou seja, depois da apresentação ser feita, formal, ok, agora é espaço aberto para cada um fazer o que quiser, ver o produto, testar, e aí temos um bocado. Só que há tanta gente. Nessa parte é uma conferência inteira. Dentro de um corredor ou de uma sala para ver as coisas. Portanto, esses são os únicos momentos. Depois, informalmente, uma pessoa vai comentando e vai encontrando. Mas não há assim muitos momentos. Agora vamos todos jantar e falar disso. Não, não há muito, ainda por cima, porque as equipas de cada país tipicamente são acompanhadas por um grupo. Ou seja, e os países muito grandes chegam a levar... Sim, têm comitivas enormes, de certeza. Sim, chegam a levar dezenas de pessoas. Portugal tem a sua escala. Sim, uma Alemanha ou uma coisa assim do género deve ser. Sim, e mesmo a própria comitiva local, ou seja, a comitiva dos Estados Unidos, aquilo é... Pois, devem ser imensos. Sim. E depois, tipo, a realidade, obviamente, de mídia e de influências nos Estados Unidos, apesar de tudo de ser um efeito global, e nós recebemos muito disso, há muita coisa regional, ou seja, canais têm um impacto muito maior de um lado da costa, do outro lado, no interior, e depois levam pessoas, grupos muito grandes e muito dispares, e há coisas que são tech, outras são lifestyle, ou seja, depois há programas para todo o tipo de coisas, dependendo do que é que as pessoas fazem, porque podem ir a um trabalho com influenciadores e o foco é muito a câmara no ambiente de lifestyle ou de moda, ou o foco é pessoas experts em AI e vai um grupo de... Pois, são abordagens totalmente diferentes e hão de estar lá milhares de pessoas, basicamente. Sim, então. E é muito complicado termos aquele slot informal. É o que eu estava a comentar, é difícil viver aquilo como uma experiência pessoal. Não dá. Passa a abrir. Exato. Aliás, nós viajamos 2 dias, que é basicamente isso, não é? Uma pessoa perde um dia para ir e um dia para voltar e está lá 3 dias. É isto. E os 3 dias são muito...
Sim, é violento, mas é uma experiência. Mas é bom, é bom. Eu vi algumas imagens de alguns dos programas que fizeram com os influencers, o passeio de barco e tal, a coisa foi engraçada. E vi vários vídeos com várias malta nesse passeio de barco, portanto deve ter ido quase toda a gente. Vocês não acompanharam esse tipo de... Eu não tive a oportunidade de todo, porque especialmente a partir do lançamento, eu vir-me já para a parte de como é que corre. Claro, pois, está a acontecer. Já estás a olhar para números, já estás a olhar para resultados. Sim, claro. E ainda por cima, estando 8 horas para trás do que é a realidade portuguesa, eu acordava, parecia que o dia já tinha passado todo. Era tipo uma míriade de notificações sobre o que é que está a acontecer, o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que se pode corrigir. Eu sentia que acordava com um dia de atraso. Sim, a Costa Oeste então é mesmo drástico. É porque, para todos os efeitos, toda a minha realidade profissional está noutro fuso horário. Sim. Ou seja, não há nada sequer para trás. Estás sempre fora de timing. Nunca era eu a acordar antes. Não existe, não é? Sim, acordas às 4 da tarde. Daqui. Era o que acontecia. Era a hora de almoço e já tinha acontecido o mundo. Bom, entretanto, já vejo que já tens como daily driver o S26 Ultra. O que é que te tem surpreendido mais como utilizador? Porque eu acredito que também tenhas começado a usar há pouco tempo, não é? Apesar de vocês saberem o roadmap todo, os devices chegam na altura de... Ou seja, para utilizar no dia-a-dia, só mesmo no dia de lançamento, no dia do Unpacked, é que tive a oportunidade de passar a substituir o meu. Claro que em muitas ocasiões já tinha experimentado, porque apresentámos o produto em determinados fóruns, pudemos internamente aos nossos parceiros, portanto já tivemos várias oportunidades de interagir com o produto, mas é muito diferente do que é aquela nossa utilização normal, falávamos disso no início. Normal e pessoal. Sim. Por exemplo, acho que a questão do filtro de privacidade não era uma coisa que eu naturalmente utilizasse, ou seja, eu nunca procurei a utilização de um filtro de privacidade para mim, porque sempre achei, ok, isto é um problema no toque, na sensibilidade, é um problema na visibilidade. Uma pessoa tem um painel OLED que quer o preto que é preto, o vermelho que é vermelho. Sim. E mete um filtro desses e passa a ter... As capas eram péssimas. Era para alguém que não quer ver um ecrã em condições. Sim. Eu experimentei uma vez, pus, durou um dia. Arranquei e deitei fora. Então se tiras fotos, notas perfeitamente que as cores ficam alteradas. Eu acho que quem fotografe, quem filme, quem gosta de ver conteúdo num bom painel, esse tipo de películas era um problema. Sim. E eu não usava isso nem valorizava. Ou seja, nunca foi uma coisa que liguei. Mas achei interessante ok, isto é altamente customizável. Ok, eu quero para estas notificações. Eu era a pessoa que baixava a luminosidade quando abre a app do banco. Sim, eu fazia isso naturalmente, já sabia. Vou fazer o login do banco, vou baixar a luminosidade. Ou sei lá, numa reunião que por acaso tenho que mexer no telefone, também baixava. E agora, como podes customizar e dizer, eu não quero que as notificações apareçam, eu não quero que quando eu entro no WhatsApp isto se veja, passou a ser uma integrante da experiência. E o facto de não deturpar a experiência normal foi uma coisa que eu valorizei. Portanto, acho que é daquelas coisas que é tangível, uma pessoa sente diretamente o impacto de ter isto ou não ter num telefone, mesmo que não fosse uma coisa que queria antes, é uma coisa que eu noto muito. Ainda não tive a oportunidade de forma, sei lá, de umas boas férias para usar a câmera, para filmar. Mas já fizemos imensos testes, esta questão que estavas a falar do horizontal lock. E eu fiquei mesmo surpreendido. É incrível. E eu era aquela pessoa que há uns anos atrás cheguei a comprar um gimbal daqueles, tanto para telemóvel como para a câmara. Tenho drones, gosto de filmar e sempre vi a estabilização como isto é uma obra do demónio. A estabilização, como é que é possível? Uma pessoa pega numa GoPro, uma DJI de hoje em dia, mete aquilo numa bicicleta ou numa moto, aquilo não mexe. Mas num telemóvel era sempre aquela coisa, ok, isto é estável, mas este horizontal lock é mesmo estável. Sim, permite ter um melhor partido de uma câmara que até, no caso específico das GoPros e das DJIs, podem até nem ser extraordinárias, mas como estão estáveis, parece que o plano é melhor. Exatamente. E depois abre todo um mundo de possibilidades. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver algum tipo de conteúdo que as pessoas vão fazendo com este horizontal lock desde que ele apareceu. Há pessoas a colar o telefone a um berbequim. Eu vi e aquilo a rodar como se estivesse dentro de uma máquina. E depois o vídeo só treme. Treme só assim um bocadinho, mas nunca perde o horizonte. Depois com o berbequim a abrir. Sim. Ou seja, eu nunca fiz espelho. Eu apreciei também muito os vídeos no espelho. As pessoas a gravarem a rodar assim, exato. E tu estás a ver o telefone e a fazerem assim e a imagem continuar. Portanto, isso surpreendeu-me muito. E eu testei, funciona mesmo muito bem. Sim, nós testámos e gravámos. E gravámos lá logo na apresentação. Sim, eu acho que uma pessoa pode perguntar assim, ok, mas eu nunca vou estar a rodar sobre
mim próprio para fazer um vídeo. Isto é só fun. Mas depois para um vídeo normal, então aí é que se nota mesmo a diferença. Mas o rodar sobre si próprio, a gente testa para ver o limite. Exato. Porque a ideia, depois da gente estar a gravar com o telemóvel e de repente... Eu conheço imensa gente que está nos concertos e estão a curtir a música o telefone no bolso. Exato. mas concordo plenamente contigo que vais ver a minha galeria e não tenho. Às vezes tenho que estar de bicos dos pés para passar os telemóveis. É verdade. Mas independentemente dessa parte e das pessoas que não estão a olhar para o que estão a fazer, mesmo em termos de acessibilidade, pessoas com uma certa idade que já tremem um bocadinho, pessoas que não estão habituadas a estabilizar um plano porque por isso simplesmente estão só a filmar o filho a fazer não sei o quê e a ver o filho em vez de estar a olhar para o telefone. Exatamente. Esse vídeo vai ficar melhor. Não, vai definitivamente. Ou seja, é aquele clássico de filmar o miúdo a jogar futebol no campo e a seguir. E tu ficas a olhar para o campo porque queres ver aquilo na vida real e filmar ao mesmo tempo. E esse vídeo vai sair melhor. É espetacular. E sendo que eu não tive a oportunidade, testei isto a fundo, todos os planos, etc. Pá, é daquelas coisas que têm um impacto imediato. Eu acho que estou um bocadinho nesta fase, que é no meu daily use, o que é que teve impacto imediato no telefone. E que se calhar, numa realidade em que nós, e acho que comentámos isso da última vez, que os telemóveis avançam muito para coisas que têm impacto no software, só de se eu usar, a questão do AI, que eu tenho que descobrir para que é que aquilo é útil para mim, em que medida é que aquilo me impacta. Este é daquela, tanto o ecrã de privacidade como o horizontal lock é daquelas coisas que uma pessoa, o que fazia antes e o que passa a fazer agora é diferente. Certo. Mas aqui são ambas hardware, não é? Sim, ou seja, aqui é hardware, não é? Sim. Claro que o software carrega, mas é preciso hardware para acontecer. Exatamente, ou seja, o painel tinha que ser outro. Porque não entrando aqui na tecnicidade da coisa, nós estamos a falar de ângulo e luminosidade do pixel. Não é simplesmente, estão todos tapados ou não estão. Eu não vejo. Ou seja, aquilo tem uma variabilidade, portanto, é o hardware. Mas depois a parte do software é o que eu acho que torna aquilo interessante, que é customizável para o que eu quero. Eu não quero isto ativo ou desativo, eu quero isto neste momento. Exato. No caso da privacidade do ecrã, essa foi a parte que me surpreendeu um bocadinho mais, porque normalmente uma coisa. Bem, primeiro é uma coisa que é fácil de descartar. Tu pensas, eu nem sequer preciso disto. Exato. E depois começas a ver, e é raro uma coisa de hardware vir já tão pensada em termos de software como este é o caso, que é tipo, lançamos a feature e depois no sistema operativo a seguir é que saem as customizações. Aqui é óbvio que tu, pode ser location based, sais de casa, ligas o privacy, aquilo faz automático. Coisas óbvias para pessoas que fazem coisas um bocadinho mais indiscretas. Estás a fazer swipes no Bumble ou a trocar mensagens no OnlyFans, aquilo automaticamente define assim o banco, DMs de qualquer app. Tu abres as DMs e aquilo identifica que é DMs. Pode ser de uma app e de outra não. Isso aí não há problema nenhum. Não te surpreendias que aquilo que o telefone fizesse privacy ao ecrã todo logo à saída. Isso, e que esses features fossem sendo lançados, mas isto claramente é uma coisa que está pensada há algum tempo. Está pensado há algum tempo. Já veio baked. Sim. E é engraçado falares nisso, porque uma das primeiras soluções que apareceu disto, e nós tivemos a oportunidade de ver, eu não lhe chamaria um protótipo, mas no sentido de qual é que era a direção que isto iria ser desenvolvido. Isto é perfeitamente passível, tu no limite escolheres só uma zona do ecrã. Sim. Não está definida a esse ponto, porque repara, esse é um nível de complexidade muito maior. Estares a dizer às pessoas, mas eu quero o quê? Só a parte de baixo, o canto superior esquerdo, direito. Mas é possível, porque como isto é ao pixel, eu no limite posso definir a área. E isso pode ser uma das coisas que as pessoas querem. Ou seja, a parte de baixo está sempre ok, a parte de cima, não sei. Não quero que se mostre as horas a ninguém. Portanto, ainda há possibilidades de evoluir. Não tenho dúvidas. Eu acho que só a barra onde vês as notificações, todo o resto do ecrã está ok, mas a barra das notificações é privada. Sim. É muito interessante. Uma nota para essa feature, porque tanto a testar, experimentei, aquilo apaga de facto pixels. Não querendo entrar pela tecnologia como tu estavas a dizer, mas houve uma divisão de pixels em que uns são wide e os outros são mais focados, e há um desligar dos pixels que são wide e manter aqueles que são focados na direção do utilizador na zona do ecrã que é definida. Mas isso, apagando pixels, perdemos resolução. E foi uma coisa que eu percebi logo na apresentação, mas depois de testar, não se sente, na realidade, grande diferença. Sente-se se nos esquecermos daquilo ligado, do privacy ligado, e quisermos tirar uma foto, sente-se logo que as cores estão ligeiramente washed out e que a resolução não está a resolução que estamos à espera. Exato. Acima de tudo pelos dois níveis. Ou seja, porque há o nível máximo. O nível máximo, então, o base. Condiciona mais.
Mas numa utilização normal e tendo aquilo bem configurado e tendo aquilo a utilizar só nas apps que nós queremos, embora baixe a resolução, porque baixa, não é diferenciador. Portanto, é muito mais o que ganhamos do que a pouca resolução que perdemos. Queria só deixar essa nota, porque já vi vários takes sobre isso de ok, tira a resolução. Tira, de facto, mas não prejudica. Mas onde se sente mesmo, tens razão, é nas fotos. Eu não senti que todo o que quando nós testamos, eu não senti uma perda de resolução assim muito grande. Nas fotos eu tive a mesma sensação que tu. Cheguei, estas fotos estavam com uma cor esquisita. Estavam com umas cores. Sim, e isso estava condicionado. O ecrã mostrava uma cor esquisita, as fotos estavam bem, pessoal. Sim. Mas na galeria, a não ser que estejas a mexer na tua pasta de nudes, está tudo bem, Vitor. Está tudo bem. Podes manter isso desligado. Queria também perguntar, já que estamos a falar das câmaras, se este lock do Horizonte que é alguma intenção de entrar numa pequena competição com as DJIs e com as 360, com as Insta360, ou é mesmo só entregar uma feature que pode ser útil? Sim, eu acho que não é premeditado que seja para tentar ou retirar ou colher alguém que faria esse tipo de trabalho. Porque o nível eu acho que quem compra, claro que temos um mundo todo casual de quem compra uma action cam porque acha piada e filma as férias quando está nas Caraíbas. Duas vezes e depois guarda e não esquece que a tem. E vamos ser honestos, eu sou essa pessoa, eu sou literalmente essa pessoa. Sim, eu tenho literalmente uma GoPro em casa que salinizou a junta e aquilo não abre, portanto. Eu estou muito orgulhoso de não fazer parte desse grupo, que é estranhíssimo. Pronto. Tens o que todos bem estranho. Porque não fazia férias na praia. Exato. Mas foi coisa que portanto, acho que o foco nunca será isso. Acho que o foco será sempre o comum dos mortais, digamos assim, que procura em todos os momentos que quer filmar ter um bom vídeo. Portanto, é mais uma solução do que uma entrada. Acho que é para aquelas realidades que estamos a falar agora. É filmar o miúdo que está a jogar futebol. É nas férias, quando está a correr atrás dele na praia, que é filmar esse momento. Claro. É o base. O vídeo que vocês mostraram, que relativamente em skis, que é na neve, eu cheguei a fazer a operação de câmara na neve, em cima do snowboard e em cima de skis. É muito difícil de manter um bom plano se fores... Manter o plano e manter-te em pé. Não, manter em pé na altura até era fácil. Hoje em dia já não sei, já não vou lá. Mas ter um telefone que o Horizonte fica a gravar, hoje em dia facilita imensas coisas. Tinha o trabalho muito facilitado. E quem usa ativamente uma action cam vai continuar a usar ativamente uma action cam. Sim, o hard user acredito que sim, obviamente. O caminho aqui é o hardware de câmara de telemóvel roubar mercado a todas as câmaras para ser a tua única câmara que tu precisas enquanto utilizador comum. Mas a action cam também não é a câmara que tu agarras, é a câmara que tu prendes a algum lado, ou prendes na prancha, prendes no capacete. Sim, e acho que nunca vamos chegar ao ponto de alguém, quer dizer, não sei, posso estar enganado, mas levar um S para, sei lá, filmar os corais nas Maldivas. Olha que não dizer a 200 metros ou 100 metros, tipo, para levar até lá ao fundo, acho que aí não sei. Mas há não tão fundo, mas na altura, se não estou em erro, não quero estar a dizer um disparate, mas foi o Mate 30 Pro da Huawei, havia uma case para mergulho. Mas e tu podias montar uma case para mergulhares com o Mate 30 Pro. A alta profundidade? Acho que era até X metros, obviamente. Mas aí então corrijo o que eu estou a dizer. O que eu digo é fazer isso para a pessoa normal que está à procura de fazer um vídeo normal. Porque nós, por exemplo, e isso é uma coisa interessante, até podemos só fazer um parênteses sobre esse tema, nós lá no Unpacked tínhamos uma das partes que é sobre todo o universo de Galaxy para a sustentabilidade. E nós temos um programa de proteção dos corais, e este telefone especificamente tem um Ocean Mode, que é exatamente para colocar dentro de uma caixa aquilo que nós filmamos dentro da água. E vocês produzem a caixa ou há marcas de acessórios que produzem? Sim, nós temos os acessórios parceiros que produzem. Mas é uma coisa impressionante. Eu digo isso é para o utilizador comum, não é? O utilizador comum não faz essa substituição. Mas esta câmera que tem o Ocean Mode, que basicamente o que acontece é quando nós filmamos debaixo d'água, as cores ficam completamente desbatidas, especialmente os vermelhos. O vermelho é o que mais desaparece dentro d'água. E aquilo faz um corretor automático para eu vi os resultados disso e é inacreditável. É impressionante. Agora, quantos de nós vão filmar os corais, não é tão frequente. Portanto, eu acho que as pessoas tendem para coisas especializadas, procurar produtos especializados e para a generalidade da sua vida, melhorar o que já fazem muitas vezes. Pois exato, que já é habitual. É um bocadinho por isso. Relativamente ao Privacy Display, vocês tinham alguns dados
de que era um tipo de feature que as pessoas procuravam, ou foi algo que vocês pensaram, ok, temos aqui um caminho, vamos entregar uma coisa que vai ser útil às pessoas sem saber exatamente o que elas querem? Não, eu acho que a utilização de películas de privacidade era uma das coisas que vias como tendência crescente, diria. Ou seja, versus proteção e confidencialidade era das coisas que mais crescia. Agora, se tinha a escala para isso ser um standalone feature no mundo, não sei, mas acho que nós, como líderes do que é a inovação em termos de painéis, porque para todos os efeitos não é só telemóveis, nós produzimos tudo o que é visual em termos de painel, seria uma inovação natural que iria acontecer porque as pessoas o procuram. E era uma questão fácil de desenvolver, e eu acho que não me surpreenderia se eventualmente acabássemos por ver este tipo de solução noutro tipo de produto. Sim, eu ia te perguntar. Painéis empresariais, ou seja, estás na empresa e computador para trabalhar e a pessoa do lado não está a ver o que estás a fazer, por exemplo, nem tem que ver. Sim. É muito complicado alguém que trabalhe ou tenha coisas confidenciais sentar-se simplesmente num avião, em económica, não é? Que pelo menos é a minha realidade. Podemos falar no plural. Sentar em económico e simplesmente estar ali a abrir os números todos da empresa e a pessoa ao lado eu não sei quem é. Sim. Portanto, essa realidade acho que tem muito mais painéis onde nós podemos utilizar. Não, e mesmo dentro da empresa, cada vez mais há empresas como a nossa que trabalham em open space. Exato. Sim. Não sabes quem é que vai entrar por ali e tu estás a olhar para dados sensíveis. Exatamente. Certo. Portanto, vocês identificaram um problema e arranjaram a tecnologia para isso. Eu queria perceber se tinha sido o inverso, se perceberam que tinham ali uma tecnologia e tentaram aplicá-la a problemas que podiam existir, ou o inverso, mas sim, os dados das películas de facto ajudam a perceber que as pessoas querem privacidade. Queria-te fazer aqui algumas perguntas sobre a parte de Agentic AI, porque no ano passado, quando foi o lançamento do S25 Ultra, a palavra era Generative AI. AI generativa. E este ano passamos para Agentic AI. Como é que tu vês esta transição? Como é que achas que é uma evolução? Porque a AI generativa já era bom termos e o que podíamos criar com isso, mas de repente Agentic. Até onde é que vai esta Agentic? Eu percebo que a Google depois também apresentou essa integração através do Gemini e vamos começar a poder pedir por voz um Uber e se calhar um Uber Eats ou outras coisas. Quanto tempo... Aquilo que o Rabbit prometia nunca fez. Aquilo que o Rabbit prometia, exatamente, era essa Agentic AI. Mas é bonito o Rabbit. Era. Eles chamavam Large Action Model. Exatamente, Action Model. Mas neste caso, houve ali muitas promessas e muitas coisas que foram ditas que ainda não estão de facto a funcionar. Eu queria que nos falasses dessas coisas, de quando é que vão de facto estar a funcionar, porque vocês já devem ter o roadmap, imagino que curto, porque elas já foram apresentadas, mas o que poderá vir a seguir nesta Agentic AI? Sim, eu acho que permite-me dar um passo atrás, só para... A questão é, nós vivemos numa fase em que tudo o que é o desenvolvimento de inteligência artificial evolui a um ritmo absolutamente louco. Acho que não existem muitas tecnologias ou muitas revoluções, digamos, sejam elas digitais ou até industriais, ou outras a esta velocidade que tenham atingido isto. E isto faz com que aconteçam duas coisas. Primeiro, apareça muita solução, muitas delas muito úteis e muitas delas muito inúteis. Isto é a realidade, porque neste momento é um bocado aquela fase de quase pesca de arrasto, né? Ou seja, vamos tentar todas as soluções e todas as inovações que são possíveis e ver o que é que as pessoas realmente valorizam. Portanto, é um bocadinho nesta fase que estamos. E qual é que é o problema disto? Isto cria um espectro enorme do que é o conhecimento de inteligência artificial por parte das pessoas. Há pessoas que têm um conhecimento brutal e se calhar, mesmo as que têm um nível de conhecimento, seja em Portugal ou noutro sítio qualquer, se calhar usam 60% do potencial daquilo, ou 50%, porque só usam... Calhar... Eu estou a exagerar, definitivamente. Sim. Mas é só para fazer o ponto. E se calhar as pessoas comuns, digamos assim, o normal... Se calhar ter inteligência artificial é ter o Gemini ou o ChatGPT instalado e fazem uma pergunta e confirma aquilo que eles já queriam lá e dizer a máquina confirmou o que eu disse. Exato. Que a máquina está feita para te confirmar, amigo. Exato. E usam esse tal Large Language Model para obter uma informação que se calhar antes encontravam simplesmente com uma pesquisa no Google, mas agora aquilo dá-lhe de uma forma resumida e parece-lhe bonito. Portanto, isto cria um espectro gigante de conhecimento e de interação. Que no caso do vosso parceiro Perplexity até faz isso bastante bem. É verdade. Sim. E cria este
este espaçamento muito grande. Portanto, o que é que nós estamos a viver é... Nós entregámos um primeiro telefone que tinha uma série de ferramentas de inteligência artificial, ou seja, isto é um corretor de fotografia, isto é um tradutor em live, e eram ferramentas espartilhadas por todo o lado, e com isso percebemos que tipo de comportamento é que as pessoas tinham. No S25 chamámos Porquê esses modelos de linguagem? Porque das coisas que as pessoas mais utilizavam era para pesquisar e receber informação e tomar ação sobre isso. Por isso é que nós chamámos um integrador desses modelos. De que maneira é que nós integramos um Gemini dentro da experiência normal de um telefone, para que eu pesquise, coloque na agenda, coloque no calendário, partilhe com o meu amigo. Já fazia isso. Portanto, as pessoas faziam isso, nós integramos isso no telefone. E porquê agora esta questão do agentic? Que é, ok, nós pegamos nestas features todas, que já sabemos o que é que as pessoas utilizam ou não utilizam, juntamos isso com o tipo de informação que as pessoas interagem com o telefone, e eu consigo fazer com que ele seja muito mais personalizado, muito mais proativo, e que ele tome ações por si próprio, baseado no que é que eu procuro na interação com o telemóvel. Certo. Portanto, essa questão do agentic vem muito disso. São agentes, entre aspas, que realizam ações em meu nome, porque não só percebem o meu comportamento, como conseguem antecipar as minhas necessidades. Por isso é que entramos nesta era do agentic era. Não sei se é uma era, nem quanto tempo é que ela vai demorar, mas... Não é? Certo. Exatamente. Não, deixou de ser ajuda-me a fazer e faz por mim. Eu acho que a questão é interessante, e desculpa, Daniel, não faz mal, não faz mal. Ele vai fazer por ti se tu já estiveres nessa fase. Certo. Mas como as pessoas estão todas a entrar nisto, há umas que vão entrar pelo início, simplesmente procurar, outras já vão integrar, outras que já vão fazer isso. Eu acho que o interessante desta solução é, o que já é possível é o tal Agentic AI. Mas tudo o que vem de trás continua a ser possível. Claro. E isso facilita muito, nós respeitarmos que existe uma curva de aprendizagem por parte dos consumidores, existe uma curva de aprendizagem por parte de quem cria soluções de AI, e nós termos uma oferta que é entregue da mesma maneira a todos. Uma pessoa que, se a minha mãe comprar um S26 Ultra, ou se tu tiveres o S26 Ultra, o nível de conhecimento é totalmente diferente. Claro. Mas o produto que vos foi entregue é exatamente o mesmo. Sim, claro. Mas que ele tenha a capacidade de se adaptar e de seguir este caminho. Ter ferramentas para o nível em que a pessoa portanto, está. Estamos no Agentic AI porque já é possível que existam estas soluções proativas e personalizadas que realizem tarefas por nós, sem nós necessariamente termos de a pedir. O que não invalida, se eu não estiver nessa fase, que tudo o resto não esteja lá. Tudo o resto funciona e que te continua a ajudar a fazer as coisas como acontecia no equipamento anterior. Portanto, um bocadinho, e só para terminar, tentar responder ao que tu estavas a perguntar, porque não é uma pergunta assim, acho muito fácil, porque estamos a desenvolver muitas coisas. Eu acho que o endgame disto, e não lhe chamaria o endgame, mas o short term endgame disto é... Nós olhamos para a inteligência artificial como infraestrutura. Eu acho que até comentei isso em algum momento, que é uma coisa que existe, simplesmente está lá, e eu nem dou pela existência da inteligência artificial, ela simplesmente torna os processos e as coisas todas que eu faço muito mais fáceis. Ela tem escala, no sentido em que toda a gente tem acesso, e é aberta porque não limita ninguém. E eu acho que este é que tem que ser um bocadinho a visão da inteligência artificial. É qualquer pessoa pode aceder, eu não sinto que ela está lá, e independentemente do meu estágio, ela terá a capacidade de se adaptar a mim. Certo. E quase como eletricidade ou dados móveis. Depois o que tu fazes com a tecnologia é outra coisa. Eu acho que nós vamos muito rapidamente chegar a isso em todas as áreas, não é só nos smartphones. Neste shift para o Agentic, e corrige-me se eu estiver errado, eu senti que apresentaram isto de uma maneira em que até agora tudo o que era inteligência artificial dentro dos vossos dispositivos era Galaxy AI, quando era generative ou outras coisas que vocês foram apresentando, e agora neste shift para Agentic parece que se voltou a atribuir essa camisola ao Bixby. Pareceu-me. Diz-me se estou correto nisso ou não, e o Bixby passa a ser aquilo que é mexido por Galaxy AI lá dentro, mas o agente que vai fazer este Agentic mexer. Eu acho que isso é uma abordagem um bocadinho confusa, exatamente porque como estão tantas entidades colocadas a trabalhar ao mesmo tempo, eu percebo que existe uma natural curiosidade, percebemos qual é que mexe em que alavanca. Mas eu acho que nós vamos caminhar para um ponto em que nós já nem sabemos qual é que faz o quê. Sim. Agora, a perspectiva que existe neste momento é o Bixby ajuda-nos muito mais a trabalhar o que é o ecossistema Galaxy, no sentido de interações de inteligência artificial com outro tipo de equipamentos que nós tenhamos na nossa rede. Ou settings, ou o que for. Exatamente. Ou seja, como o Assistant e o Gemini da Google. Sim, parecido. Mas para a televisão, para a máquina de lavar, etc., tem toda essa realidade dentro do SmartThings, e o Bixby ajuda-me a controlar a comunidade Galaxy, digamos assim.
Mas isso é de certa forma agentic, dentro do vosso ecossistema. Mas ainda não é proativo no sentido de interagir entre múltiplos interfaces e criar. É tudo dentro do nosso. Sim, parte do sim, vocês não são donos da Uber ou de... Exato. E o que nós chamamos de Galaxy AI é o que é que dentro da realidade de mobile, porque o Galaxy é da parte de mobile, ele agrega de todos os outros modelos. Ou seja, de que maneira que dentro do One UI ele consegue ir ao Uber fazer esse pedido e interagir baseado no que é que eu lhe entreguei como comando de voz, ou comando de texto, ou como imagem. E ele agrega isso tudo na experiência. Eu acho que esse é o principal diferenciador do que é a nossa experiência da AI. Um telefone pode ter sempre o Gemini, pode ter sempre o Perplexity, é uma questão de instalar. Mas a maneira como a experiência é orgânica no smartphone e como o comando é seamless, no sentido em que não há fricção absolutamente nenhuma entre o meu problema e a solução, é o que nos diferencia muito em termos de experiência. É o que eu mais valorizo na experiência do One UI, que é eu não tenho que ir abrir a aplicação do Gemini para fazer esta pesquisa, para depois abrir o calendário. Certo. Não, o One UI agrega isto tudo. E agora vamos passar ao ponto em que ele aprende com o teu comportamento e toma decisões proativas, no sentido de, ok, tu tens marcado um jantar na tua agenda, queres que eu te marque um Uber? E é nesta fase em que nós estamos. O que eu senti na apresentação é que estavam a ancorar essa agência no branding Bixby. Mas posso ter acho que ele vai ficar só muito dentro do universo interno. O que é o ecossistema Samsung, digamos assim. Acho que vai ser muito por aí. Portanto, e agora entrou o Perplexity, podemos prever que vão entrar mais? Eu acho que vão haver mais LLMs? A nossa abordagem, historicamente, sempre foi uma abordagem de sistema aberto. Claro. Portanto, não me surpreenderia que o caminho nos trouxesse para outro tipo de soluções semelhantes ao Perplexity ou do Gemini, porque para todos os efeitos é o que faz sentido. Nós vemos, não existem dados para Portugal para isto, mas nós estamos a falar que 70% das pessoas utilizam 2 modelos de AI ou de large language nível global? Sim. Okay. Ou seja, frequentemente, ou seja, por mês, utilizam pelo menos 2. Sim. E depois as pessoas começam a usar pelo menos 4. Pronto. Portanto, se calhar a média por mês, há pessoas que nunca usaram. Se calhar semanalmente pelo menos 2, mensalmente pelo menos 4. Porque o normal é utilizarem pelo menos 2. E depois encontramos, eu estou muito mais confortável em fazer estes pedidos a este. Isso. E estes pedidos àquele. É isso. Concordo plenamente. Pronto, e acontece muito. Portanto, eu acho que nós temos, se queremos efetivamente servir o consumidor, e se queremos realmente que esta inovação seja útil para as pessoas, nós temos que caminhar para uma realidade em que eu, no momento em que eu pedi para criar uma imagem, ele saiba que vai ao nano ou banana. Tem que ter escolha, não é? Sim, quando eu quero fazer uma pesquisa ou uma análise, uma parte analítica, ele vai, não sei, ao Perplexo. E estamos numa fase tão nascente do universo de inteligência artificial que vocês, como uma marca global e transversal, se casarem apenas com um, podem correr o risco desse um rebentar e depois não têm os outros implementados. Isso é arriscado. Muito arriscado. É verdade. E para todos os efeitos, se as pessoas, se nós entregarmos todos a mesma solução ao consumidor final, nós estamos simplesmente a criar uma bolha para todos. Ou seja, eles acham que isto é a melhor solução que podia haver porque não há outra. Sim. E a partir do momento em que tu abres este sistema, porque eu gosto mais do Perplexity, como estás a dizer, ele é muito bom para isto. E quando tu gostas disso, se calhar afeiçoa-se essa dinâmica. E claro que uma coisa nós não conseguimos prever aqui, muito menos nesta sala, ou ninguém, acho eu, consegue prever, é qual é que é o nível de concentração que a indústria da AI vai ter no final. Certo. Porque para todos os efeitos nós estamos sempre a falar dos mesmos 4 modelos, assim, os main, né? Tipo o Gemini, o Perplexity, o OpenAI e o Anthropic, digamos, tipo os Big Four. Yeah. Eu não sei se há mais 20 que estão... Claro. Ou na pipeline, que podem vir maior, ou no... não é? E há outros. Exato. Ou as coisas, o Seed Dance. O Seed Dance da ByteDance. Sim, os principais. Inacreditável. Inacreditável, falámos dele aqui, as imagens que ele queria. E ninguém sabia daquilo. Ou seja, não, de repente inundaram tudo com imagens da malta de Hollywood. Hollywood disparou e... Os principais negócios da .com Bubble, nenhum deles é relevante na internet 2.0, portanto... Exato. Podemos assumir que a Google é demasiado grande para falhar, ou que a Microsoft também, mas não sabemos se isso é verdade ou não. Mas podem falhar. Exato. Portanto, acho que temos que manter... Eu tenho a esperança que se mantenha aberto nesse sentido, porque acho que é a única maneira de servirmos o consumidor da maneira mais certa, porque senão vamos todos só viver com um capacete que achamos, não, isto é o melhor que eu podia viver. Isso não é verdade. E ficamos condicionados. Uma pergunta relativamente a subscrições, especialmente nesta parte de ferramentas AI.
o ecossistema Galaxy e o Galaxy AI tem muita AI, mas neste momento continua a ser um silêncio a parte das subscrições e o custo que isto pode vir a ter para o cliente. Vai continuar a ser de forma gratuita para quem comprar o hardware? Há planos para haver uma subscrição de Galaxy AI para manter as features dos nossos telefones? Vamos acabar por ser condicionados por isso? Neste momento não temos nenhum plano que monetize esse tipo de features. Portanto, ok. É expectável, portanto, comprando hardware, temos é expectável que este ano tenhamos as coisas todas. E quando digo este ano, porque não tenho informação do que é que seria o próximo ano. Mas acho que acho que vai depender também muito, para todos os efeitos, se nós formos ver, há 3 anos atrás não havia o AI Pro, ou o Gemini AI Pro, ou o Gemini Ultra. Sim. Ou seja, está a haver uma escalonização do que é a interação com a AI cada vez maior, e está-se a segmentar muito por quem tem a disposição para pagar por isso. Ou seja, quem é que subscreve um Gemini Ultra? É quem quer produzir vídeos constantemente. Claro. É que não é um heavy user de AI, é um heavy user de produção. User muito específico. Exato, portanto, profissional. Eu acho que a monetização desta indústria não está muito clara. Acho que o OpenAI definiu muito, subscription-based, sem limites, para fazer pedidos. E ficou muito por aí. Do nosso lado, não temos planos nenhuns. Portanto, quem vai comprar um hardware da Samsung, neste momento, não tem que se preocupar com isso não é uma questão e não está em cima da mesa. Ok, mas eu de certeza que eu não tenho dúvidas que a Samsung estará eventualmente preocupada com isso, e vamos fazer aqui um exercício, que é, falámos de 2 coisas muito giras de hardware, tanto o estabilizador como o privacy screen. Curiosamente, podemos lá ir, mas não falámos destes 2 meninos em termos de incrementação de hardware, e a maior parte das pessoas, a recepção que está a ter aos dispositivos são excepcionais, mas a maior parte da incrementação é de software. E isto não é obviamente uma coisa que é exclusiva à Samsung. A maior parte das marcas estamos a chegar àquele patamar em que cada ano e cada lançamento novo os upgrades de hardware são cada vez mais incrementais, e a maior parte dos upgrades estão do lado do software. Vocês, se não estão em erro, e corrijo-me se eu estiver errado, são uma empresa que maioritariamente lucra da venda de hardware. Sim. Pronto. Assumindo que essa incrementação vai ser cada vez mais suave ao longo dos anos, vamos assumir que as pessoas, se o meu hardware um bocadinho mais antigo correr o novo software, vou aumentar o período de duração de cada hardware e o meu ciclo de upgrade vai se tornar cada vez mais longo, fazendo com que a vossa margem de lucro vá decrescendo. Ou seja, há de haver aqui um ponto em que este cruzamento bate o nosso software está sempre a melhorar, o nosso hardware melhora, mas menos, portanto as pessoas compram menos, em que vocês vão ter que começar a cobrar por software, ou não? É uma boa teoria, mas é muito multivariada. Não, há mil variáveis para esta conversa. Isso pode furar no primeiro ponto. Mas sim, ok, vamos por partes. Eu acho que para facilitar aqui as mensagens, vou tentar partir isto aos bocados. Bora. Então, é um facto que o ciclo de upgrade das pessoas tem vindo a aumentar, genericamente. Mas isto não é só uma consequência do incremento de software. É uma prova da durabilidade do hardware. Durabilidade física, de não necessidade dessa melhoria, independentemente dela ser hardware ou software, porque mesmo as soluções de hardware já são muito boas para a grande maioria das pessoas. Claro. E terceiro ponto, que é muito crítico para todos os efeitos, um smartphone ainda tem um peso social grande, no sentido em que as pessoas querem estar atualizadas. Status, certo. Não lhe chamaria status em tudo. Mas de certa maneira é. Mas de certa maneira, sim. Se quiséssemos ser frios sobre a coisa, status. Portanto, estas 3 coisas têm um impacto muito grande, juntando da parte económica. Portanto, não é só sobre o software, não é só sobre essa questão de existir ou não. Portanto, estes fatores todos implicam e resultam num aumento do ciclo. Portanto, essa parte é verdadeira. Certo. Se esse aumento do ciclo se torna prejudicial para o que é o ganho da empresa, que é essa parte onde estávamos a discutir, acho que se ele for extremado, obviamente que temos um problema do mercado, não da Samsung. Sim, okay. Mas vocês, enquanto um dos principais players do mercado... Certo, já lá vou. Claro que temos um problema genérico do mercado onde, como estávamos a falar, ou seja, indústrias adjacentes começam a oferecer a inovação que eu procuraria antes num telemóvel e agora eu estou satisfeito com o telefone e não procuro. E aí tínhamos um problema, que é já não conseguimos entregar nenhuma experiência em nenhum dos campos, seja ele software ou hardware, que eu consiga valorizar. Agora, certo. Se nós formos fazer hardware só pela spec por spec,
nós estamos, eu não estou a dizer cada vez mais limitados, mas já estamos numa fase de maturação tecnológica muito grande, e podíamos dizer, ok, eu só posso evoluir em termos de software. Mas eu acho que nós temos aqui um caveat interessante no tópico, que é o hardware e as inovações de software funcionam agregadas no que é a experiência que o produto entrega. Certo. Claro que nós somos provedores do hardware, mas o One UI é uma coisa nossa, no sentido em que o sistema operativo, a maneira como tu experiencias um smartphone da Samsung é estruturalmente diferente pela forma como o software funciona. Claro. Não tendo uma necessidade, nós nunca cobraríamos por exemplo, nunca, não vou dizer nunca porque mas não és o único decision maker aí. Nesse campo nem estou na mesa. Exato. Mas não tomaria uma decisão. Agora, para aceder a X features do que é o sistema operativo, tens que pagar. Tem que pagar. Isso, by the way, em determinadas marcas há OS com anúncios. Portanto, sim. Portanto, esse caminho já existe. Já foi percorrido. Agora, não vamos falar de frigoríficos então. não, frigoríficos não é a minha área. certo. Mas, portanto, acho que a experiência, o cobrar por features tem que ter um justificativo tão transcendental para que justifique isto é uma nova experiência no meu telemóvel. O que eu acho é que nós não vendemos só peças. Claro. Nós temos um hardware que funciona em conjunto de uma maneira que é criada para uma experiência que é expectável. E isso não é simplesmente eu ter o mesmo chip que outra marca, porque há outras marcas que têm a mesma base de chip, o mesmo Snapdragon Gen 5. Hardwares muito parecidos. E a experiência de produto não é necessariamente a mesma. Sim. Portanto, eu acho que nós não vendemos as peças, nós vendemos um conjunto de peças altamente oleadas para uma experiência de software permitem muito fazer certas coisas. Exato. Mas desculpa interromper-te, tu não sentes, por exemplo, que a Google, quando lança um telefone novo, tem features de software que estão trancados ao último modelo, quando o modelo anterior tinha perfeitamente capacidades para o fazer? Eu acho que ter capacidade, sim, acho que há um gatekeep no geral de determinar... Para vender hardware. Sim, ou determinadas coisas eu acho que nós não se arrisca tanto para garantir que a experiência é boa. Acho que, por exemplo, o nosso apagador de objetos, como nós lhe chamamos, o Object Eraser, não sei se vocês experimentaram, aquele que mete a mão à frente da cara e ele reconstrói a nossa cara que é brilhante, ou seja, mas aquilo é tudo on-device. Sim. Significa que, ok, esta peça de software é possível funcionar num A. Se terá a mesma capacidade de processamento, a mesma rapidez, a mesma qualidade... Sim, vais ficar ali uma semana à espera que aquilo processe. A experiência é igualmente boa. Eu não sei se a experiência será necessariamente a mesma. Eu acho que nós vivemos naquele balanço em que eu quero que tu experiencies esta solução de software com o mínimo de fricção possível para que tu valorizes isto como uma coisa que queiras incluir no teu dia-a-dia. E isso é que é o conjunto entre o hardware e o software. No dia em que nós virarmos para o smartphone como um serviço, eu acho que aí nós temos um problema para o consumidor. Pois. Porque é tão menos literalmente tangível para a pessoa o benefício só, que é difícil valorizar. E depois vamos ficar... isto é das coisas que eu mais sofro economicamente, não pelo gasto, mas porque é um conceito que a mim me destrói, que é... Tudo é uma subscrição. Tudo. Tudo tem uma subscrição. E no final de contas, tipo... Estamos a pagar contas, não estamos a experienciar aquilo. E a última coisa que eu gostaria de ver um smartphone é chegar a esse ponto. Certo. Porque então aí não há quem esteja a dar um push pela inovação. Há quem esteja a fazer-se cobrar só pelo serviço melhor possível. E eu acho que a nossa principal diferenciação, especialmente como marca, é que nós ainda nos focamos muito de que maneira é que entregamos uma boa experiência de hardware que tem um ótimo embrulho onde as pessoas se sintam confortáveis e que as acompanhem. Não sei se isto vai ser assim para sempre. Então achas que estas duas linhas ainda estão longe de se cruzar? Acho que ainda não estamos nessa fase. Acho que não. E também por outro ponto, que é, se todas estas empresas de Generative AI, etc., se continuam a cobrar em termos de tiering de oferta, nós queremos ser aquela empresa que vai meter outro por cima. A tua porta de entrada, se as pessoas já têm uma dificuldade económica de justificar esse upgrade, queremos dizer assim, olha, tu não só vais ter que comprar este telefone, começando por 1.499 €, o melhor telefone que há no mercado, e uma subscrição de 30 €.
mais uma de 20 do Galaxy A. Sim, mas, por exemplo, no caso da Apple, eles, sendo a loja dominante no ecossistema deles, a App Store, eles estão um bocadinho mais confortáveis. Aí, no vosso caso, provavelmente a app dominante do vosso ecossistema acaba por ser a Play Store, e vocês não têm a comissão daí para poder estarem tão confortáveis. Portanto, sim, acho que o jogo multi-área também é um benefício nosso. Acho que como uma grande empresa que felizmente tenho a oportunidade de trabalhar. Não há dispositivo que vocês não façam. Estão nas áreas todas. Acho que também temos essa capacidade de jogar com a escala e sermos produtores também de muitas das coisas que colocamos dentro dos produtos. Ou seja, nós somos, talvez, não quero dizer isto, mas com toda a certeza, mas com alguma, a empresa mais verticalizada na área, no sentido em que desenvolvemos, produzimos, vendemos para os outros, colocamos neste dispositivo, naquele, no outro. E vendem para muitas gente. Têm os dispositivos todos e têm as coisas de uma ponta à outra. Isso, exato. Chegando de todos os eletrodomésticos, chegando à própria casa, como vimos na IFA o ano passado. Sim, vocês têm muito menos fichas no mesma coisa quando comparado com uma empresa como a Apple. Isso é verdade, sem dúvida. Dá outra força. Estávamos a falar de hardwares e eu gostava de falar, o Dani também mencionou isso, gostava de falar um bocadinho do S26 e do S26 Plus, porque este ano tem um processador Exynos 2600 e não o Snapdragon. O ano passado toda a linha tinha o Snapdragon 8, não o Elite, era o Snapdragon 8, Gen 4, salvo erro. Gen 3. E desta vez o Snapdragon, que quer se ou não se queira, é o staples do mercado, dos topos de gama, fica reservado para o Ultra e os outros ficam com Exynos. Porquê desta decisão e especialmente num ano em que há um bump de preço nesses dois equipamentos, que é acompanhado também por um bump no storage, portanto a coisa compensa-se de certa forma, mas deixou de haver um modelo de 128 GB e de entrada. Sim, eu acho que como consequência da grande maioria das coisas que nós estamos a falar aqui, do desenvolvimento de inteligência artificial, etc., nós estamos a falar de um ano da indústria no geral muito frágil. Quando eu digo frágil, não é no sentido que pode acontecer uma coisa muito má. Quando eu digo frágil está-se a desviar um conjunto de recursos muito grande de quem produz e de quem coloca uma boa parte da matéria-prima que está nestes dispositivos para o desenvolvimento de centros de inteligência artificial, de chips, memórias, para que se continue a colocar mais carvão na indústria da inteligência artificial. Sim, data centers há de ser o principal comilão disso, de longe. E isto faz com que a capacidade produtiva ou a capacidade instalada de produzir este tipo de materiais, chips, memórias, vamos simplificar, há outras coisas, mas chips, memórias são os principais. É a principal parte. A capacidade produtiva e instalada que está neste momento já não tem a capacidade de servir a totalidade dos, digamos, dois mercados. Sim. Smartphones, mais a parte toda da AI. Não há. E o que é que... Smartphones e tudo o resto. Toda a outra consumer tech, não é? Sim. Seja, só para contextualizar a malta que ainda pode estar a dormir e não percebeu que há uma crise de RAM, só há 3 empresas a produzir RAM no mundo. Exatamente. A Samsung é uma delas e uma das outras já só produz para business, já não produz para consumer tech. Portanto, imaginem a falta de RAM que não existe. Sim, podes retomar. Desculpa lá, só para fazer o disclaimer que convém fazer. Não, podemos ser muito direto. Ou seja, o que é a realidade? Samsung, TSMC, SK Hynix e estas empresas, nós estamos a falar de uma concentração produtiva muito pequena, são muito poucas empresas que produzem para tudo. E quando a procura dispara a níveis estratosféricos, muito maiores do que a capacidade de expandir, e podiam dizer, porque é que não fazem mais fábricas? Ok, mas porque escalar isso é difícil, escalar isto para uma procura que não se sabe realmente a sustentabilidade também. Ou seja, isto pode durar 3 anos ou pode durar 15. Pode ser uma bolha, não é? Pode durar porque a tecnologia afinal é outra qualquer que é feita com base noutra coisa. O investimento de escalar uma coisa muitas destas mais não é do baixo. que 3 empresas a produzir RAM. Exatamente. E as que fecharam foi por falta de procura. Portanto, Exato. Portanto, a capacidade de escalar esta produção e escalar de forma sustentável não acompanha a procura. O que é que isto faz? Obviamente, quem quer vende a preços muito mais altos. Claro. E daí o principal impacto que se vai ver naturalmente, que é muito provável que seja um ano onde o custo de adquirir um telemóvel ou uma peça de tecnologia, como estavas a dizer, porque estou a simplificar, não é só smartphone. PCs, até carros. Exatamente, e acho que podem ver, acho que qualquer pessoa que queira montar um desktop ou teve a sorte de montar o ano passado, ou como o Paulo. E fiz isso sem querer, portanto não digo isto com conhecimento. Também tive muita sorte. Portanto, quem eu quis fazer hoje em dia,
boa sorte pelo tipo. Podemos fazer bons negócios agora, podemos vender. Sim, eu acho que a valorização é triste, mas a valorização da RAM que está em casa não utilizada no meu PC é maior que o meu portfólio de ações, portanto significa em termos percentuais, espero. Sim. Estamos no mesmo barco. Portanto, estamos no mesmo barco. É um bocado triste, mas pronto, é a realidade. Mas voltando a esse ponto, não há uma sustentabilidade do aumento disso, portanto há aumento de preço direto, portanto impacta o que é os custos de produzir qualquer equipamento de tech, e isso reflete-se diretamente no que é a profitability das várias partes da cadeia de valor de produção. Sim. E depois é a garantia de ter volume ou não ter volume para entregar aos mercados. Nós estamos a falar dos telefones, dentro do que é o mundo de mover unidades em smartphones, a gama S é das principais, não digo a principal, mas depende do mercado, mas a principal ou das principais. Isso significa que nós, para garantirmos que existe produto em quantidade suficiente para servir os vários mercados, tem a sustentabilidade para que os aumentos de preço não reflitam única e exclusivamente o aumento de custo da produção, certo. Teríamos que tomar essa decisão. Portanto, nós sendo um dos produtores de chips, tínhamos a hipótese de, ou nós fazemos o outsourcing de tudo, como foi feito o ano passado, né? Em parceria com a Qualcomm, com o Snapdragon, ou temos que arranjar uma solução que garanta que isto está presente em escala e sem um aumento brutal. E aí entra a solução Exynos, que obviamente dentro do que é que tem sido o desenvolvimento dos últimos anos em termos de chips, pode não ter tido o mesmo boom que uma Qualcomm teve, é factual, está nos números. Não deixam de ser chips com um nível de qualidade muito, muito elevado. E porquê este especificamente? Nós estamos a falar do primeiro chip de 2 nanómetros. Sim. Eu sei que isto é uma coisa um bocadinho geek e super tech. Estamos num podcast tech, na boa. Abaixo do Snapdragon 8 que tem 3. Exato. Ou seja, nós estamos a falar de um chip produzido, portanto, tecnologicamente mais evoluído do que o Snapdragon, embora possa não ser tão otimizado, nem tão puxado. É verdade, e não é, porque não foi esse necessariamente o foco. Mas tecnologicamente está um passinho à frente. Sim, na forma como ela é construída, acima de tudo, estamos a falar de nanômetro, é uma coisa tipo, nem dá para... Não dá para ver. Não dá para ver. Queríamos mostrar, mas é uma coisa muito interessante para quem for altamente tech e ver esses vídeos de zoom in disso parece uma cidade, aquilo é incrível. É impressionante. Mas os chips que entram aqui garantem-nos, vamos ter o produto para servir as pessoas, não vamos ter que incutir diretamente tudo o que é a valorização e o impacto de custo destas matérias-primas na mesma escala que elas estão a impactar a compra da matéria-prima. E esse foi o foco principal. Sabendo que queríamos manter, acima de tudo, o desenvolvimento tecnológico do modelo que mais pessoas escolhem, que é o Ultra. E o Ultra, para todos os efeitos... Vende mais que os outros. Mas por uma escala muito, muito grande. O Ultra é de longe o nosso produto mais vendido da gama, por uma diferença muito... A semelhança do Pro Max na linha Apple, basicamente. Em termos percentuais, é equiparável. Sim, diria que sim. Acho que temos aí uma questão só porque nós não temos um Ultra pequeno, digamos assim. Verdade. Portanto, ou seja, nós diluímos o form factor tudo no modelo só e eles têm duas hipóteses em termos de tamanho para a mesma spec. E é importante dizer que o Ultra mantém o preço, pelo menos na versão base. Exatamente. Okay. São os 1449,90. 499. 499 do ano passado. Portanto, exatamente. E esse foi o foco principal. Esse continua com o mesmo preço. E vocês, porque produzem, conseguem fazer essa jogada, mas uma outra marca qualquer do mercado, no fundo, tem que tomar duas decisões: ou sobe bem o preço e se calhar mais do que o que vocês subiram, ou salta um ciclo, provavelmente, ou não? Exato. Ou foi o que a Nothing já fez, dizer, olha, vamos saltar o 4. Ou escolhe que a inovação é a mesma, com uma nova case, mas o que está lá dentro é o mesmo, porque mantém mesmo porque assume que vai comprar as matérias-primas do ano passado para produzir um modelo novo. Muda-lhe ali 2 ou 3 coisas. Estás a dizer o Pixel 10A, é isso? Eu não estou a direcionar nem nunca o faria, mas acho que é uma jogada que pode acontecer, no sentido em que, para este tipo de price point, se o que eu tenho já entrega o suficiente para estas pessoas, então eu vou... Vamos refinar aqui algumas coisas. Vamos melhorar os detalhes e entregar esta experiência, em vez de saltar um ciclo, vamos refinar. E se fazemos incremental improvement em vez de... Mas achas que é então inquestionável que este constrangimento de RAM vai fazer com que haja menos inovação no mercado, pelo menos este ano? Eu acho que a capacidade de investir em inovação seja naturalmente inferior, porque o custo produtivo da mesma é muito superior. E achas que se esta bolha continua a crescer, podemos esperar ciclos de 2 anos em vez de anuais, de todas as marcas e do mercado inteiro e também da Samsung? Eu acho que as empresas funcionam sempre nos 2 eixos, não é? Ou seja,
que maneira é que nós servimos o consumidor o melhor possível, e isso é o que dá a sustentabilidade do negócio de longo prazo, e de que maneira é que nós servimos o interesse de quem investe na empresa e que garante a sustentabilidade para a empresa se desenvolver. No fundo, o lado do acionista, o lado do... Claro. As empresas não funcionam sem os dois lados. E obviamente que para este lado, que é a parte feia do negócio, né? A parte menos, com menos elan, que é a parte do investimento, do acionista, do dinheiro, nós temos que ter a noção de que existe sempre, eu não lhe chamaria uma pressão, mas existe uma dinâmica muito grande de objetivos, de atingimento de vendas, de atingimento de números, claro. E isso naturalmente impacta. Saltar um ciclo é uma decisão que eu acho que nenhuma empresa tomaria de ânimo leve. Claro. Uma Nothing não tem uma escala, claro, das mais outras ágil, não é? Porque se calhar se não o saltasse e flopasse, podia estar em risco a empresa. É diferente no caso dele. Certo. Exato, ou seja, esse é o ponto principal. Acho que não sei se saltar gerações ou saltar modelos, porque também isso pode ser um dos tópicos, não é? Ou seja, este ano temos este, aquele ano temos o outro, e jogas um bocadinho com o que é a base instalada atual e a capacidade dela dar o upgrade para um smartphone novo. Pode ser feito. Acho que inteiras gerações, duvido que vamos ver. Para o ano não temos um S. Duvido seriamente. Okay. Ainda não estamos aí. Mas se continuar o constrangimento? Eu não sei a escala desse constrangimento, sinceramente. Ninguém sabe, não é? Se continuar o constrangimento, acho que rebenta a bolha, no fundo, não é? Portanto, pois, alguma coisa tem que acontecer. Acho que esta é uma indústria, e viu-se, mesmo nos anos mais saudáveis da indústria, eu não estava na mesma, não trabalhava aqui, trabalhava noutras áreas, mas seguia. Vocês viram isto a acontecer. Estás a falar de 2015, 2000 sim, um bocadinho antes até. Se nós formos um bocadinho antes, é uma indústria que mesmo quando ela era saudável, crescia, não havia penetração total de smartphones em todas as casas, houve uma concentração de marcas. Certo. Ou seja, mesmo quando era saudável, concentrou-se a procura e o consumo. Claro. Numa situação em que há restrição disto, eu acho que as marcas que não têm a maior escala vão ser desproporcionalmente mais afetadas por este tipo de problemas. E vai-se notar isso muito mais, se calhar, nas gamas não premium. Certo. Porque, obviamente, a elasticidade de consumo e a capacidade de alguém poder comprar um smartphone dentro do que é o universo premium, vamos simplificar, 1000 euros para cima, sim, são pessoas que naturalmente são muito mais resilientes ao que é o impacto na sua carteira destes aumentos de preços. Ao contrário de alguém que tem que escolher um telefone de 200 euros, tem que dar upgrade. Se calhar... E esses vão ser os que vão ser mais afetados, provavelmente, como sempre. Acho que é mais provável, sim, porque também esse é um universo onde são outras marcas também que servem muito mais esse segmento, onde há um incentivo muito menor para trazer inovação, no sentido em que as pessoas também não o valorizam, porque também não têm o income para poder comprar. Portanto, cria-se aqui uma realidade de conforto, não é? Ou seja, é mais fácil tu tomares uma decisão de, ok, eu aumento aqui porque isto tem muita escala, porque as pessoas também não valorizam a inovação. Claro. Mas é um jogo muito difícil. É muito difícil e muito injusto nesse sentido. Ou seja, são as pessoas que têm mais dificuldade, então são as que estão mais afetadas para um consumo... Mas é inevitável que aconteça, não há outra maneira. Acho difícil. Sim. E podemos esperar este tipo de decisões também com os foldables? Desculpa. Se podemos esperar este tipo de decisões que tiveram que ser feitas com estes modelos e com o aumento de preço e com a circunstância de mercado também no lançamento de foldables? Eu acho que vamos continuar a ver foldables com um nível de inovação relevante. Essa é a minha expectativa. Significa que acho que não se vai colocar um trade-off entre o foldable vai ficar igual para garantir que as pessoas podem comprá-lo ao mesmo valor do ano passado. Portanto, acho que a parte da inovação muito provavelmente está garantida. Se há produto que está posicionado a um price point muito premium, é o foldable, não é? Claro. É o nosso telefone. Não lhe chamaria mais caro, mas o telefone que tem. Estou muito curioso para esse lançamento este ano. Acho que vai haver inovação suficiente. Agora, se agravar a dinâmica de memórias, acho que a questão de quem quer efetivamente pagar por ter mais storage, se calhar tem que pagar mais do que pagaria antes. Certo. E digo isto sem ter absolutamente nada fechado desse campo. Claro, do que é o é uma dedução lógica do mercado, é uma dedução do que eu acho que é provável que aconteça. Sim, com
desculpa, com os rumores da Apple estar a direcionar nesse sentido, eu tenho sérias dúvidas que vocês vão tirar fichas de um mercado onde são líderes. São líderes. Certeza que as fichas se vão manter aí. Sim, eu espero que sim. Não, e acima de tudo isso vai ser bom para o consumidor e para o mercado. Claro que entrar mais um player é bom para alimentar esse mercado, não é? É, porque vai deixá-lo mais saudável. E as pessoas vão ver mais olhos, num sentido exatamente. Em que há mais olhos a olharem para ele e a perceberem o benefício que ele tem. Ou seja, tem sido um push que essencialmente, claro que existem outros players, ainda há pouco tempo houve lançamentos dentro dessa área, anúncios nessa área desta semana, mas com escala temos sido nós. E mais do que escala é que artimanhas de software é que vêm daí, não é? Que depois vão fazer com que o form factor se torne mais interessante ainda do que já é. E felizmente eu acho que essa é uma área em que nós criámos, tivemos a capacidade de desenvolver e ainda tem espaço de hardware para desenvolver. E eu acho que isso, para quem gosta de tech, é uma parte que a mim me entusiasma, no sentido em que eu sei que há margem de progressão. Não, e de software certo. Então é de hardware, sem dúvida, mas de software então aquilo ainda está, é mato por explorar. Exato. E nós já falámos disso aqui, mas pergunto também, achas que estas limitações que podem estar a haver no hardware vão potenciar o desenvolvimento de mais software? Isto, no final, desenvolver a experiência do utilizador, portanto isto, apesar de ser uma limitação do mercado, pode ser bom para o utilizador de certa forma? Sim, acho que sim. Acho que neste campo, felizmente, como estamos a falar do utilizador que tem a capacidade de investir num equipamento destes, ainda existe muito espaço de investir para melhorar o software, para melhorar a experiência. Sim, há mais flexibilidade. Era o que nós estávamos a falar, ou seja, se vocês virem economicamente o que é a estrutura de custos, preço, a cadeia de valor de um telefone de 200 euros, a elasticidade é muito curta. Claro, é muito curta para tudo, para inovar, para ser mais barato, para ter mais memória. As coisas estão no limite. Estão esticadas. Está esmifrado, podemos mesmo dizer esmifrado. É uma boa palavra. Está esmifrado. Efetivamente, estamos nessa fase. Portanto, a probabilidade de nós olharmos para um investimento grande em melhorias de software, um investimento grande em melhorias de hardware nessas áreas, acho que é uma dedução natural nós acharmos que vai haver novidades aí melhores. Ainda bem. Outras novidades, e agora vamos passar aqui a falar um bocadinho dos Buds 4 e dos Buds 4 Pro que estão aqui. O Dani tem tenho a caixa só. Eu tenho a caixa. Está aqui, já tive. Mas estão ali. Claramente houve uma dedicação a estes Buds. A melhoria é notória. O formato, especialmente, encaixa muito melhor. O noise cancelling está de outro nível. Toda a integração com o ecossistema também está ótima. E o preço manteve-se. Igual. Isso é aqui uma parte boa. Aliás, os Pro são menos de 10 euros. É double down da Samsung nesta área dos wearables, ou especificamente nos wearables, ou também um double down no ecossistema e mostrar às pessoas que, ok, isto vai funcionar com tudo, com o vosso Galaxy Tab e com o vosso smartphone, e liga-se e desliga-se tudo. Qual é o vosso racional em dar um salto tão grande tecnológico, porque nota-se bastante, mas manter o mesmo price point? Sim, eu acho que felizmente isto não tem memória. Portanto, é um ótimo. Sim, isso é ótimo. Não sofre diretamente dos custos, mas tem desenvolvimento, não é? E esse desenvolvimento nota-se e paga-se. Sim, definitivamente. Eu acho que se houvesse um foco principal, ou seja, é um bocado lá para a Alice eu dizer, o foco principal são smartphones. Sim, ok, é a base do negócio. Mas se houvesse um foco principal estratégico do que é o long term deste negócio, seria o universo de ecossistema. Mas sem dúvida absolutamente nenhuma. Porque nós temos de longe no universo tech o ecossistema mais completo de todos, seja ele dentro de mobile ou fora de mobile. Acho que eu posso dizer isto com o maior nível de confiança. É o maior ecossistema que existe. A nível de variedade, não há. Não há. Certo. E o que nós vemos é que temos uma oportunidade ainda muito grande de pessoas que têm equipamentos nossos espartilhados, ou seja, tenho um telefone, ou só tenho o telefone e o relógio, ou tenho uma televisão e não tenho nada de mobile. E há uma oportunidade brutal de agregar esta experiência, porque a experiência é francamente boa. Quem a usa tem um nível de satisfação muito maior do que quem só tem uma das peças do puzzle. Certo. E o que nós vemos com os Buds é, nos nossos estudos de mercado, este é de longe o nosso produto de ecossistema com o maior nível de satisfação quem usa. E estamos a falar dos Buds 3, dos anteriores. Mas que temos uma oportunidade ainda muito grande de pessoas que têm um telefone premium, claro, que não estou à espera que quem
compra uns buds de 250 euros que tenham um telefone de 100 euros, não é? É improvável. A não ser que seja um audiófilo, mas aí depois... Mas depois, se calhar, estava à procura de outra coisa. uns fones de cabo. Se calhar vai comprar uns Audio-Técnica ou uma coisa qualquer diferente. Certo, claro. Portanto, esse é o ponto. Nós temos ainda muita gente que não experimentou os nossos buds. Sim. Porque também estamos a falar de que a indústria de buds, ou o mercado de buds, é provavelmente, a par dos smartphones, se calhar até mais, o que tem o maior range de preços. Ou seja, o preço médio de buds. E diversidade de oferta. E diversidade. Completamente. Não, e o problema é a valorização das pessoas para essa oferta é muito mais definida não pelas features, mas da sua capacidade económica no geral. Claro. Que é, ok, isto para mim é para ouvir música. Ok, é para todos. Para todos é para ouvir música. Mas o que é que justifica alguém gastar 250 euros ou 5 euros? Ou 5 euros. Sim. O preço médio de venda de buds é abaixo dos 20 euros. Sim. Ou seja, é 10 vezes menos. As pessoas dizem, eu quero uns buds e tenho X para gastar. E são muito menos flexíveis com este X do que com o telefone. Com o telefone, se calhar, dou mais 50 para ter aqueles features. Com os buds está ok. Portanto, 100 é 100. Portanto, nós temos uma oportunidade muito grande de demonstrar a qualidade deste ecossistema. Yeah. E eu acho que, eu não lhe chamaria que isto foi um murro na mesa, mas foi uma decisão muito clara de, se a oportunidade é tão grande e nós temos uma plena confiança que este produto vai entregar, porque os três já eram bons, e há bocado estavas-me a perguntar o que é que eu acho que é a maior surpresa deste, para mim foram os buds. Eu acho que a questão do horizontal lock, do privacy screen, são todos absolutamente incríveis. Mas os buds, e desafio genuinamente as pessoas a testarem, eu não digo isto só porque trabalho na Samsung, é um excelente produto. A construção é muito boa, agora com o freio todo em metal. A forma como encaixa, isto é uma coisa super nerd, mas nós temos dezenas de milhares de testes anatómicos do que é o encaixe, e este é o produto que melhor encaixa na maior variedade de... Posso confirmar. Canais auditivos. Mas é mesmo, é mesmo, de canais auditivos. No pequeno espaço que isto tem, aumentou-se 20% a superfície que sai o áudio, sem aumentar o tamanho do bud, que é uma coisa interessante. E já se falava bem dos anteriores, na verdade. Portanto, exato. Se dão esses passos todos. E deixa-me dizer-te que bate palmas à Samsung por não ter este ano caído na tentação de copiar nenhum form factor que já exista. Ok, são os buds, eles têm todos mais ou menos o mesmo formato, mas os três tinham claramente uma inspiração. Concordo. Vamos dizer assim. E estes não. Estão a diferenciar-se. O produto original, a caixa é original e diferente daquilo que era do ano passado. E o salto foi para melhor, claramente para melhor. E são muito confortáveis. Por norma, a mim os buds caem-me todos. Eu uso os da Google, falávamos antes de começarmos a gravar, os do Pixel, porque eles trancam e são ótimos na segurança que fazem no ouvido. Mas de repente estive a usar estes durante 4 ou 5 dias, não caem, super confortáveis, e o som é de facto muito bom. Portanto, o salto foi para tangível. Nós era muito claro. Vou ter que experimentar isso, não é? Não tem hipótese. E o noise cancellation é muito bom também. Pois, exato, que eu valorizo bastante. Que era daquelas coisas que, se eu fosse o único decisor, este é o tipo de coisas onde a decisão entre ter algum tipo de lucro ligeiramente maior, simplesmente para refletir esse aumento, seria completamente contra a natura o caminho de ter mais gente a poder experimentá-los. E essa foi literalmente a decisão. Acho que nós temos uma oportunidade ainda tão grande das pessoas experimentarem este ecossistema, que se fala muito, o ecossistema de muitas marcas e qual é que é melhor, e etc. Nós temos aqui uma das peças-chave do que é a nossa dinâmica de ecossistema. Há alguma movimentação de packaging com o Ultra, não? De packaging? Ou seja, de package deal. Comprares e o outro fica mais barato. Sim, nós temos isso como desconto, acho que são 10%. Ok. Ainda em relação aos wearables, e porque a Qualcomm anunciou no Mobile World Congress que vai trazer o Snapdragon Wear Elite para os novos Galaxy Watch. Não sei se spoilou alguma coisa, mas disseram isto em palco. Não há aqui aparentemente spoilou. Mas não fui eu a spoiler. Exato. Não, foi a Qualcomm. Eu vi um artigo na internet que falava deste anúncio da Qualcomm. NDAs a serem rasgados. Talvez, não sei, mas pela própria Qualcomm, estranho. Porque era mesmo o senhor no palco a dizer sem isto. querer. De qualquer forma, podemos esperar o mesmo tipo de double down no Galaxy Watch? O Galaxy Watch tem... RAM. mas tem memória. Os watches têm memória. É isso que eu estou a dizer. Portanto, acho que o desafio dos watches é que o reflexo direto da capacidade de processamento do watch não é de longe o que tem menos percepção das pessoas que o utilizam. Sim. Portanto, essa questão de o chip ser uma peça importante, é uma peça importante para o tipo de benefícios que a pessoa sente quando usa o relógio, mas não é um fator de compra.
Certo. Portanto, a nossa parceria com a Qualcomm provavelmente nos direciona para nós termos melhores chips e que nos permitam, acima de tudo, entregar melhores experiências no Watch. Vamos ter novidades em Watch, de certeza, provavelmente daqui a uns meses. Muito curioso. AI no Watch. Já temos muita. Sim, já tem muita, mas se calhar com este processador da Snapdragon também é muito virado para isso. Para quem gosta de correr, não é o meu caso, e que tem um relógio, por exemplo, que não usa o telemóvel, um relógio com LTE, com rede no telefone, a quantidade de coisas com AI que já consegue fazer são super interessantes. Ou seja, pedir uma rota para correr, pedir o caminho, uma informação, onde é que é o café mais perto para parar depois de correr. São coisas super, são super interessantes. E o treinador de corrida, que é todo feito em base da AI e é todo on device. Esse é o tipo de coisas que sabe tudo sobre nós, portanto tem as indicações certas para nos dar. Por acaso é impressionante o número de sensores que os relógios têm e a capacidade de coisas. Medem tudo e mais alguma coisa. Descobrem coisas em nós que nós nem fazíamos ideia. Portanto, sim, vamos eventualmente trazer novidades. Fico muito curioso experimentar. Experimentei o do ano passado, portanto vou sentir certamente a evolução. Nós já estamos, já ultrapassamos o nosso tempo. Espera aí, que ainda tenho um tema que eu queria trazer que a mim particularmente me assusta um bocadinho. E que eu sei que é difícil, depois de abrirmos a caixa de Pandora, de voltar a meter a coisa lá para dentro e fechar a tampa, não é? Mas, no vosso, não sei o termo técnico, editor AI de fotografias. Ok, o Photo Assist. Photo Assist. Começámos, na altura, se não estou em erro, com o Pixel 7, 6, aquela coisinha de desenhar e tirar coisas, que é tipo, Magic Eraser. Isso, tenho uma foto de eliminar objetos da minha mulher num local turístico e consigo tirar as pessoas lá atrás. Vocês fizeram isso também e fazem isso também muito bem. Depois passámos para a cena do best take, não é? Tiramos 10 fotos e ele escolhe a melhor cara para todos e junta a melhor cara para todos. Até aqui estamos no universo de coisas que existiam, mas vocês disseram em palco, literalmente, já não estamos no mundo do tirar o que não devia estar lá, estamos no mundo de acrescentar o que devia ter estado. E é impressionante, não sei se já experimentaram. Já. Por ser impressionante é que essa parte a mim pessoalmente me assusta bué. Ou seja, no exemplo que vocês usaram em palco, o cão da senhora não estava lá e passa a estar. Ao colo. E está bué fixe e funciona bué da bem. Mas é uma porta que nós queremos abrir. Na medida em que isto está na mão de qualquer utilizador que pode fazer o que quiser com qualquer foto que esteja, nomeadamente eu estar a abraçar o meu avô no próprio funeral, nomeadamente coisas que podem ser impróprias para estarem na internet, desconfortáveis, e que se não tiverem uma marca d'água abrimos aqui uma porta que nunca mais saímos do... O que é real no mundo? Acho que é uma porta que já está aberta. Pois é isso, eu comecei por falar da caixa de Pandora. Abrir, acho que está mais do que aberta e não só necessariamente por nós. Eu acho claro. O que é que... Mas vocês são um consumo tão de massa. Eu acho que tudo o que é a utilização de ferramentas da AI de modo responsável é um risco. Porque tudo o que estiver na mão do indivíduo, a probabilidade de dar asneira é muito grande. E o indivíduo livre vai sempre procurar esticar ao máximo. Certo. O que é que eu posso dizer do que é a nossa experiência? Se experimentares o nosso o corretor de objetos, ou o Photo Assist, como nós lhe chamamos, há muitas coisas que não consegues fazer. Ok, vocês têm moderação... Há safeguards à volta de... Muitos. Ou seja, dentro do nosso, há muitos safeguards desse sentido. É porque é aquela cena, por exemplo, de não gostava da roupa, quer mudar a roupa que está aqui. O que é que me impede de pôr uma senhora que eu fotografei de biquíni sem a autorização dela? Sim, como já houve o Grok faz o pior. Isto é um exemplo, eu estou a dar um exemplo suave e family friendly do perigo que isto é, não é? Nesse sentido. Ou seja, eu acho que o que nós podemos dizer é o sistema que está neste momento implementado dentro dos smartphones é um sistema que já tem um nível de gatekeep gigante do que é a quantidade de coisas que se pode ou não se pode adicionar. Certo. E é fácil tu tentar esticar e perceberes logo isto eu não faço, porque ele diz. Certo. Sim, mas no Nano Banana, por exemplo, eu peço para aquilo usar uma coisa com copyright, ele diz, por razões de copyright não podes. Eu volto a pôr o mesmo próprio e ele já me dá. Não vai dar, podes tentar. Não é aqui. Portanto, há esse tipo de safeguard e esse é um ponto. Agora, nós vamos entrar, nós estamos numa aceleração tão grande do que é que são as soluções que aparecem, que a rapidez em controlá-las vai ser um desafio brutal.
Sim. E começou e vão acontecer acidentes pelo caminho, não é? Sim, é parar a água com as mãos. Eu percebo. Nós estamos a falar de quando nós abrimos as portas à discussão do que é que isto pode fazer de bem, abrir as portas para o que isto pode fazer de mal, também é um tópico que nós, acima de tudo, temos é que saber corporativamente, e estou aqui a falar do que é da empresa que represento, que temos uma abordagem que é ética, correta e segura para quem o utiliza. E essa é a base de qualquer solução. Agora, nós estamos a falar de uma realidade. Hoje em dia é possível editar documentos formais, analisar exames médicos, analisar documentos legais, e aquilo dar um parecer, e as pessoas cada vez mais têm uma abordagem séria sobre esses tópicos e utilizam-no como a primeira triagem. Aliás, e a maior parte das vezes como a última, infelizmente. Sim, mas nós estamos a caminhar muito nessa direção, e acho que eu preferiria, e acho que é essa a abordagem que nós estamos a tomar, de ser mais zelosos no início e ir abrindo, do que o Grok fez, por exemplo, que abriu tudo e depois, isso deu asneira, então vamos minimizar. Sim, mas mais gelosos não invalida que aquele meu primeiro exemplo, que pode ser extremamente desconfortável para a minha avó, aconteça, estás a ver? Sim. E não há nenhuma marca d'água ou algo que... Mas toda a geração de imagens do Galaxy AI vem tagged como made by AI. E não dá para desligar? Não. Esse tag? Não dá. Na fase inicial, a primeira dá para fazer um cropzito e tal? Dá. Mas no limite dá para apagar a metadata da foto, mas ok, já tens que ter alguma experiência. Exato, era e isso que eu ia alguma dizer. intenção mesmo negativa sobre isso. Mas as intenções negativas certo, é o que há mais. Mas não está diretamente à mão do E a internet está cheia delas. Mas eu acho que nós vamos Quem quer fazer mal vai sempre fazer mal. Sim, claro. Acho que como a grande maioria das coisas que são auditadas e controladas, e nós não temos propriamente uma Anacom da AI. Pois, infelizmente. Dava jeito. Sim, mas reparem, basta olharmos para o que é que aconteceu com tudo o que é social media e a incapacidade que tivemos de regulamentação, de regulamentar, e não temos. Ou seja, porque as pessoas que o fazem não têm conhecimento nem a rapidez com que ele é desenvolvido. E aqui falamos muito disso aqui. E aqui ainda menos, ou seja, nós não temos essa capacidade. Portanto, acho que nós, como empresa, acima de tudo, colocámos essas baias muito, muito cedo. E isso deixa-me descansado, porque acho que é uma linha ética que nós não devemos de todo cruzar. Agora, que eventualmente pode acontecer um risco, uma coisa errada dentro desse sentido. É muito provável, porque acho que isto, o que nós estamos a fazer é tirar barreiras. Qualquer pessoa podia fazer isto com o Photoshop. Quantas é que têm esse conhecimento técnico? Certo. Muito poucas. Mas o tema está no tirar barreiras. Esse é o principal tema. Concordo, mas nunca houve uma regulamentação no Photoshop do que é que eu posso editar ou não posso editar. Eu, no limite, posso fazer tudo. E estamos a dizer, ok, a limitação é pela capacidade técnica que o utilizador tem. Mas devia ser pela capacidade técnica? Ou devia ser pelo poder de processamento? É uma conversa que eu acho que deve ser tida, porque de facto isso é 100% verdade. Mas a questão é a massificação de acessibilidade a estes dispositivos e a massificação numa primeira vaga de acreditar em tudo e de se enganarem pessoas com isto, e numa segunda vaga de descreditar tudo e a internet deixar de fazer sentido porque tudo é AI. Sim, mas é aquela Dead Internet Theory, não é? Exato, é isso. Que apontamos a caminhar. E na minha opinião isso é um passo nesse sentido, porque uma coisa é tirar o que já lá estava, ou mudar o que estava lá, e outra coisa é acrescentar algo que nunca esteve. Acho que é tão mau um como o outro. Sim, mas antes abrimos uma porta e entramos no hall, agora estamos a descer para a cava, acho eu já. Acho que é um bocadinho aquela. Sim. Mas podes viver dos dois lados, não é? Ou tens uma foto que incrimina alguém, removes a pessoa da foto, ela deixa de ser parte da cena do crime. Adicionas uma pessoa nova, é outro criminoso. O erro é o mesmo. Portanto, sim. Acho que é uma conversa que acho que nós podíamos estar aqui o dia inteiro a tentar discutir o que é isto. Não, nem temos conhecimento de ética suficiente para isso. É só um passo que a mim me faz um bocado de espécie. E queria saber a tua opinião em relação ao assunto. Acho que estamos a caminhar a passos largos e a uma evolução muito rápida que pode ser muito perigosa. E pode ser muito perigosa porque... não sei, acho que depende um bocadinho do que é a facção ideológica que cada um de nós tem. Das pessoas usam as coisas para o bem como natureza ou usam as coisas para o mal e depois corrigem-se. É um bocadinho aí. Eu seria sempre adepto do que é a acessibilidade em primeiro lugar, e garantir as pessoas não deveriam ser limitadas por escolha. É tipo, porque assim estou eu premeditadamente a dizer tu és ético e tu não és ético. Acho que a acessibilidade deve estar, ou então à partida, quando ela é servida a toda a gente, ela não tem essa feature.
Mas queremos caminhar para um universo em que isto é antimatéria, em que a ética castra ferramentas. É muito complicado, mas esta dia... conversa era muito filosófica. Então geramos só duas pessoas. Ser complicado é muito complicado. Mas já estamos em cima do tempo. Eu tenho só mais uma última pergunta para ti, Bernardo. Vês? Estava tão boa a conversa. Mas tenho que perguntar, porque isto é em seguimento daquilo que falámos e do entusiasmo com que ficámos da última vez que cá tiveste, que foi ias experimentar o XR. Como é que foi experimentar o XR? Diz-nos tudo. Qual é o teu take sobre aquele gadget? É o tipo de gadget que eu valorizo muito porque dá uma experiência que mais nenhum outro dá. Eu acho que essa é a questão de tu poderes viver com um dispositivo em que passas para uma realidade diferente, que te esconde um bocadinho o mundo lá fora, mas bem feito, porque esse é que é o trigger principal. Não sei, nós temos tudo o que são este tipo de... vamos chamar-lhes óculos, só para simplificar um bocadinho. Ou capacete ou óculos, depois já as duas coisas. Ou seja, uma pessoa que experimente o que é um de consolas, de videojogos, certo. Um que experimente um Meta, ou que experimente um HTC, os que havia. Podes dizer Vision Pro, ninguém. Pronto, um Vision Pro, fair enough. Certo. Hoje em dia já conseguimos distinguir o que é uma ótima experiência de uma experiência mediana ou má dentro do que é isso. Acho que o XR entra numa ótima experiência. O que é que me deixa acima de tudo mais curioso com o XR? Ele está ainda limitado a termos de mercados e geografias. Estamos a sentir isso aqui. Gostávamos muito. Também eu. Não se preocupem. Estamos todos em barco. E economicamente também, obviamente, como a tecnologia é muito boa, também limita muita gente. Mas eu acho que o principal ponto que eu estou muito curioso para ver é, sendo um sistema aberto, ao contrário do Vision Pro, certo? O que é que as pessoas terão capacidade de criar e desenvolver de raiz para aquilo? Porque a peça, em termos de hardware, é muito completa, é muito leve, o encaixe é excelente, as aplicações para quem gosta de ver multimédia é impressionante, é muito melhor do que, sei lá, uns X-Real, aqueles óculos, etc. E desculpa interromper-te, mas disseste aí hardware e deixa-me relacionar isto com a conversa anterior. Sentes que este problema de hardware e de disponibilidade de hardware no mercado das memórias e dos chips pode condicionar o desenvolvimento dessa área específica que estava agora a começar a aparecer e a crescer? Acho que ainda não. Sinceramente, acho que ainda não. Porque estávamos com preços muito elevados, não é? Sim. Se dás ainda 30% ou 40% do problema das memórias e não sei o quê, em cima de uma coisa que está tão cara e está tão embrionária no mercado... O ciclo. Mas tem uma escala muito curta. Ou seja, nós ainda estamos a falar Sim, mas acho que a intenção era não ter uma escala muito curta e estávamos a caminhar para aí, não é? Sim. Estás à espera do Vision Pro segunda versão, que se calhar já vem mais barato e fora daquele preço disparatado acima dos se calhar vai demorar mais um aninho. Acho que vai vamos atrasar, acho que vamos atrasar a democratização da solução, sem dúvida. Pena. Sem dúvida. Caraças. Acho que sim. Mas pronto, acho que é um ótimo produto e quem me dera ter até para experimentarem. E para lá dos capacetes, o óculos não está no mapa para vocês? O mapa é longo. O mapa é longo. Ok. Eu vou assumir isto como um sim. Eu não sei. Disseste, eu não sei de nada, mas está toda a gente a avançar para os óculos e eu quero os óculos. Menos os da OpenAI, são os únicos que eu não quero. Isso não vão ser óculos. Não percebo porquê. Vão. Dizem que falamos aqui no episódio passado, tu não estavas, que há um rumor de que é uma coluna, uns óculos e um candeeiro. Isto com câmaras e estarem-te sempre a ouvir e cenas. E eu disse, estranhamente... O próximo tipo de dispositivo, o Ive já não tem mais nada para inovar. Pois, não sei. Está bem, okay. mas eram uns óculos que eu não queria. Mas os da Samsung gostavam muito. Os termos e condições desses produtos vão ser incríveis. Vão ser lindos. Vão ser absolutamente incríveis. Deve ser mas vem acompanhado daquela linda foto deles, os dois. Sim. Tu imaginas sempre os dois a olharem para ti, do outro lado daquele equipamento. Se acreditarmos última que pergunta. A sair. Tiveste a oportunidade de experimentar o Threefold? Tive. Diz-nos tudo. Queremos tanto experimentar o Threefold, mas não sabemos, provavelmente não vai chegar ao mercado português, não é? Não sei se aquilo é mais uma prova de conceito ou um produto para escalar. O preço é enorme, claro, o desenvolvimento daquilo não deve ter sido barato, sabemos, mas qual é a experiência de utilizar? Gostaste? Eu acho que o ecrã interior é impressionante, porque se o Fold já é termos um tablet pequeno... Pois, e o Fold, desculpa interromper, o Fold era o teu daily driver, não é? Sim. Portanto, passavas para aquilo? Passavas para um Threefold? Eu acho que eu já usei o Fold 6. Aquilo basicamente em espessura é um Fold 6, fechado. Certo. Mas quando abre é mais fino que o Fold 7. É um Edge. Não, é mais fino. Mais fino que o Edge? Sim, é mais fino que o Edge. Aliás, o Fold 7 aberto é mais fino que o Edge. Pois é. Portanto, é mais fino ainda em termos de ecrã. Aí sim é ter um tablet. E depois não tem o desafio que tem neste momento um Fold 7,
que apesar de ser ótimo para a maioria dos conteúdos, em determinados conteúdos o formato o 9/16 exatamente, não cresce nada, quase, praticamente. Cresce pouco, sim, deveria crescer mais, mas ali não. Ali ele cresce efetivamente porque o formato dele praticamente é 16 por 9 no próprio equipamento sem ter que ligar a segunda coisa, aquela parte é impressionante. A primeira vez que me mostraram o produto até foi com um teste desses. Um destes é um computador, um é um telemóvel e ninguém sabia que era um trifold, e foi aí que me mostraram um trifold. Pois, porque aquilo corre o Dex sem ter que... Mas o ecrã depois numa moldurazinha, um teclado e está. Sim, há muita gente a fazer isso. Compras um teclado Bluetooth, até um rato, e tens um computador. Desdobras o telefone. Há teclados que já têm suporte para encaixar-se um iPad, portanto encaixas lá o telefone e estás a trabalhar sem andar com o computador atrás. Não sei até que ponto e esse é o desafio que eu gostava se eu tivesse como daily driver de testar. Há muita gente, a grande maioria das pessoas utiliza o Fold aberto para muitas coisas, do género mandar um e-mail, para mandar para abrir uma apresentação. Spreadsheets e afins. Exatamente. Para spreadsheets, etc., o trifold é ótimo. Gigante. Yeah. Mas para mandares um mail com aquilo aberto não é uma solução ideal, porque ele é grande. Ele é efetivamente, ou seja, a questão de segurar com os 2 polegares é uma questão. Mas para tudo que é audiovisual, aquilo é incrível. Não, é impressionante. E eu, acima de tudo, tipo, a engenharia daquilo é impressionante. E achas que, mesmo não sendo uma coisa para o mercado global agora e provavelmente não chegando a Portugal esta primeira versão, tem pernas para andar ou foi apenas uma prova de conceito que agora fica um bocado em banho-maria? Acho que vamos ter boas inovações em Fold, é o que posso dizer. Acho que há caminho em Fold interessante. Muito curioso. Esse é mais um formato. Que deve chegar em junho, não é? Junho, julho, é normalmente a fase da apresentação. Bom, fica já o convite, Bernardo, para voltares nessa apresentação. As pessoas ainda perdem viewers que o homem reprovou e veio cá 2 vezes. Não, mas eu estou a sentir que vai haver imensa coisa para falar. A conversa é sempre boa, traz sempre bons insights de mercado que a maior parte do pessoal não tem, portanto É verdade. Bernardo, obrigado por teres cá estado. Além de seres o primeiro repetente, és também responsável por estar presente no maior episódio até agora desta season. Ganhámos largo, já passámos a 1h30, mas a conversa foi muito boa. Portanto, obrigado. A próxima resposta ou não? Não, isso não teria piada nenhuma. Portanto, obrigado por teres cá estado. Obrigado a vocês que chegaram até aqui. Obrigado. Nós voltamos para a semana com mais novidades. Estão imensas coisas a acontecer, imensas coisas a sair. Portanto, temos muitas coisas para falar. Voltamos no próximo episódio. Não vou dizer a data porque podemos falhar. Até lá. Até lá. Fiquem bem.